Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da Semana Dominando as Emoções. Eu sou Fê Cavalari e nessa série de aulas eu estou ensinando a vocês como na prática parar de deixar que as suas emoções te dominem e atrapalhem seus relacionamentos, sua vida, seu profissional, tudo, né? Na aula de hoje você vai conectar tudo e eu vou te revelar quais são os 5 passos para alcançar o domínio emocional que te levará a uma vida muito mais leve, com muito mais maturidade. Você vai entender de uma vez por todas como funciona esse mundo das emoções e eu vou te mostrar tudo isso de forma simples, onde você vai conhecer o caminho para o domínio emocional. E isso mesmo diante dos problemas e das dificuldades que todos nós passamos. No final dessa aula eu vou revelar para você a terceira palavra-chave para você concorrer ao nosso sorteio de 2 kits maravilhosos com livro de autoconhecimento, escolhido a dedo por mim, nosso planner impresso, semi-joias e mais alguns mimos para você se cuidar. Até aqui você já entendeu como funcionam as emoções em seus componentes, de onde vêm as nossas reações, vocês estão lembrados da criança interior? E qual que é o caminho também para a gente naturalizar essas emoções? Então, antes de iniciar o conteúdo dessa terceira aula, eu quero reforçar para vocês que as aulas 1 e 2 estão salvas e disponíveis e que elas contêm informações valiosíssimas para vocês entenderem o conteúdo dessa aula. Você assistir só a aula de hoje não vai ter o mesmo efeito do que você seguir toda a estrutura de aulas, afinal, tudo se conecta. Não adianta nada você só colocar a forma no bolo se você antes não misturou os ingredientes, não fez tudo certinho, certo? Então hoje a gente está colocando ali na forma, tá bom? Então vamos lá, nós estamos em um momento que cuidar do desenvolvimento emocional passa a ser mais necessário a cada dia. Se você vive se comparando e se sentindo inferior, se você tem vontade de conquistar coisas, mas se sente incapaz, ou tem medo de ficar só, tudo isso são sinais de baixa autoestima. E para você entender como que vai se formando a nossa autoestima, nós temos uma autoestima espelhada. Quando você ainda é só uma criancinha, um bebezinho, você não sabe nada do mundo, você não sabe quem é você não sabe quem é o outro. Para você ter uma noção, quando você é bem bebezinho mesmo, recém-nascido, você até se confunde com a sua própria mãe. Você acha que a sua mãe é uma extensão de você. E ao longo dos dias, você vai começando a diferenciar o que sou eu e o que sou o outro. Só que como que você começa a perceber o que sou eu? Sabe quando a criança faz alguma arte e o adulto dá risada e depois ela vai e faz de novo porque ela quer ver o adulto rindo? Então, esse é um pequeno exemplo sobre autoestima espelhada. A criança ela vai percebendo o que é legal ela fazer, o que não é legal. Se ela tem valor ou se ela não tem valor, conforme os outros vão reagindo perante ela. Então, se ela tem amiguinhos na escola, se ela é querida, às vezes ela vai tendo uma autoestima melhor. Dependendo de como os pais as tratam, as experiências que ela for vivendo, tudo isso vai formando a autoestima dessa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa anoréxica, ela está extremamente magra, mas ela se olha no espelho e não se enxerga assim. Ela se enxerga com gordura, ela acha que precisa emagrecer mais. Então a forma como ela se vê está deturpada. Mesmo todo mundo enxergando que ela está magra e falando para ela que ela está magra. E o que acontece? Muitas pessoas acabam desenvolvendo com a própria autoestima como se fosse uma anorexia emocional. Esse termo não existe, mas eu só tô te dando um exemplo para você entender que às vezes a pessoa tem um potencial gigantesco dentro dela, mas ela não enxerga isso, se enxerga como muito menos. Por isso, acaba ficando muito insegura, estagnada, não confia em si, precisa começar a se cuidar. E se você tá aqui comigo hoje, se você chegou na aula 3, meu amor, é porque você quer se cuidar. E eu quero te dar os parabéns, porque de verdade, eu sei que muitas pessoas param no meio do caminho. E se você chegou até aqui, é porque você tá mais determinada, você tá um nível à frente a essas pessoas. E não para por aqui, vamos continuar juntas, tá certo? E pode ser que você tenha alguns pensamentos até que ficam te dizendo, mas eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir. Por mais que você queira, alguma vozinha dentro da sua cabeça fica te colocando para baixo. Às vezes você até fica pensando, mas só dá certo para essas pessoas, para mim não vai dar. E deixa eu te contar uma coisa, até no meu curso Metamorfose acontece isso. Tem muitas alunas que entram assim no Metamorfose soltando fogos, super felizes e empolgadas. Mas tem alunas que entram ainda um pouco indecisas, sabe? Será que vai dar certo mesmo? Será que vai funcionar para mim? E muitas delas quebram a cara. Sabe por quê? Esse medo, ele é muito sobre você, sobre esse problema que você tem na sua autoestima, na sua autoconfiança e fica colocando, projetando em todas as áreas da sua vida, inclusive quando você quer fazer um investimento no seu emocional, para você realmente subir de nível. Se você fica se questionando, será que eu vou conseguir evoluir? O primeiro passo é você dar um voto de confiança em você, como essas minhas alunas fizeram. Elas tinham medo de não dar certo, elas tinham medo de ser mais do mesmo, de não valer o investimento, mas elas se deram um voto de confiança.
problemas. E claro, pode ser que quando você comece, você tenha alguma recaída ali. Não é porque você começou um processo de autodesenvolvimento que sua vida vai ser perfeita, não. Quem me acompanha sabe que eu não gosto dessas coisas milagrosas, e no Metamorfose, no meu método, não tem nada de milagroso, não. É a aplicação. E claro, a gente pode ter algum momento difícil na vida que a gente tem uma recaída, mas no meu método você vai aprender como se levantar. Você vai aprender a lidar com a sua imperfeição. Não é para você ser perfeita. Uma pessoa madura, bem resolvida, não é uma pessoa totalmente perfeita. É uma pessoa que tem capacidade emocional de lidar com tudo. Então, se você é o tipo de pessoa que às vezes se perde no meio do caminho, pensa aqui comigo. Você tinha um destino que você queria muito alcançar, de 400 quilômetros. Você percorreu já 250 quilômetros, ou seja, você já passou da metade desse caminho. Se você erra uma entrada, você vai pegar essa entrada errada e vai para outro caminho, qualquer caminho, ou vai voltar para sua casa sendo que você já estava mais da metade? É só você pegar o retorno. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas não deixa de confiar em você e de, principalmente, ter claro na sua mente o que você realmente merece. Olha o depoimento dessa aluna, que coisa mais linda. Tinha um medo de ser igual a gente vê em curso no Instagram. No Rio está lindo, maravilhoso, e quando vai ver, você vê que a aula está gravada, não está aprofundando em nada. E pelo contrário, eu tive um medo e me surpreendeu muito, 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 porque me entregou muito mais do que eu estava esperando. Eu teve a live para a gente tirar a dúvida. E eu entrei no Metamorfose para curar minha relação com meu namorado, mas eu fui percebendo que era bem mais embaixo. O curso veio e me transformou totalmente. Realmente tem uma Ana antes do Metamorfose e depois do Metamorfose. Eu fico feliz demais quando eu vejo o resultado dessas minhas alunas. Quando eu vejo uma pessoa que vivia se colocando para baixo, sem acreditar em si, às vezes com problema nos relacionamentos, e termina o processo reconhecendo seu valor, acreditando nela, essa transformação é maravilhosa. E tem gente que tenta, mas tenta errado. Sabe por quê? Porque fica deixando o medo falar mais alto. Faz um processo atirando para todo lado, lê um livro aqui, aí vê uma live lá, vê um vídeo aqui, aí faz uma sessão com o psicólogo, aí faz uma sessão de tarô e atira pra todo lado. Gente, não existe um método. Essa pessoa se sente perdida, às vezes dá até aquele esgotamento emocional. Você ter um método para seguir é assim, ó, eu confio nesse método, eu aplico esse método, um beabá. É igual matemática. Como, por exemplo, você vai resolver uma equação. Você quer fazer uma equação lá super complexa, sendo que você nem aprendeu a adição ainda. Então, é importante você ter um método estruturado, uma ordem que vai te ajudar, na prática, a aplicar tudo de maneira simples. Teve um sociólogo, o Carl Anzaldan, que deu uma entrevista na CNN falando que ele começou a pesquisar sobre inteligência emocional porque ele foi demitido 3 vezes, mesmo tendo uma formação excepcional. Ele fez a formação dele, inclusive, no exterior, mas por conta da falta de capacidade emocional, ele sempre era demitido. Dá uma olhadinha nesse trecho. A discussão da inteligência emocional, ela é recente, né, Carlos? O que te fez se interessar sobre isso? O que te fez começar a pesquisar isso? Foi a falta dela. Gostei da resposta, vou usar essa também. Dela. Eu fui demitido 3 vezes na minha carreira. Eu achava que, como eu tinha tido uma formação acadêmica privilegiada em outros países, e estudava bastante, eu achava que isso era suficiente, mas descobri a duras penas que a capacidade intelectual, cognitiva é insuficiente para que a gente tenha sucesso na vida. Há quanto tempo você estuda inteligência Nós estamos emocional? há 20 anos trabalhando com inteligência emocional aqui no Brasil. E para usar uma linguagem que o professor usou, a alegoria do coração, né, e do cérebro, a gente dá uma definição para que a gente exemplifique essa questão do que é técnico, do que é emocional, né? David Caruso, um grande neurocientista, diz que inteligência emocional, gente, não é o coração melhor do que o cérebro, ganhando ou derrotando o cérebro, mas é a maravilhosa intersecção de ambos. Inteligência emocional é a integração de sentimentos com pensamentos para otimizar resultados na vida. Mas é certo também que, na medida que a gente sobe na carreira, menos a gente depende de competências técnicas e mais a gente depende de competências emocionais, porque nós precisamos produzir resultado por meio de pessoas. E para produzir resultado por meio de pessoas, eu preciso de influência. Eu preciso de criar um ambiente de segurança psicológica no qual as pessoas sintam a vontade de fazer sugestões, são antecedentes de inovação, em outras palavras. Então, a inteligência emocional, na medida que a gente sobe na hierarquia, ela passa a ser preponderante. Hoje, em altos cargos de liderança,
A inteligência emocional é responsável por 85% do sucesso de um profissional. E a competência técnica é só os 15%. Vocês percebem como a inteligência emocional é importante e impacta em todas as áreas da nossa vida? Às vezes a gente até acha, nossa, só para relacionamento vai ajudar a inteligência emocional? Não, gente, é para tudo. Para qualquer situação que você tenha uma pressão, às vezes para tirar uma carteira de motorista, para passar numa prova, para fazer uma entrevista de emprego, para garantir um emprego. Então, é claro que às vezes isso fica muito nítido num relacionamento, sabe por quê? O outro acaba despertando as nossas sombras. Num relacionamento, você tem muitos desejos, muitas expectativas e às vezes o outro vai mexer ali nos seus gatilhos. Por isso que a inteligência emocional é tão gritante quando a gente olha pro aspecto do relacionamento amoroso, mas com a sua família também. Quem aí nunca se irritou, se exaltou com a mãe, com o pai, com o irmão? Até porque com essas pessoas a gente acaba tendo muito mais convivência e nossos gatilhos ficam mais à flor da pele. Agora no trabalho, às vezes, na vida profissional, você não tem tanta convivência com aquelas pessoas e o seu gatilho não dispara tanto. Só que quando se trata de você mostrar sua capacidade, de você mostrar um projeto novo, de você concluir um projeto e não parar no meio do caminho, de você ir atrás do seu sonho, de você sair da sua zona de conforto, aí a inteligência emocional vai fazer total diferença na sua vida também. Eu tenho alunas, inclusive, que trabalhavam CLT e eram totalmente infelizes e depois do Metamorfose elas conseguiram fundar a própria empresa delas. Então, meu amor, para você se tornar essa pessoa mais completa, mais segura em todas as áreas da sua vida, eu vou te revelar agora os 5 passos para você atingir o seu domínio emocional. E o primeiro deles é o realismo emocional. As emoções ruins não são uma falha. Às vezes você fica aí se sentindo um monstro porque você ficou com raiva de alguém, se exaltou, porque você sentiu ciúmes. Mas vamos lá, é claro, você ter se exaltado, ter machucado alguém, isso não é legal. Por isso que a gente vai cuidar das suas reações. Mas antes de você ficar se culpando, você tem que entender que as suas emoções existem, tanto a raiva quanto os ciúmes, e você é plenamente capaz de senti-los. O ciúmes ainda, ele está muito ligado com o seu ego, com o sentimento de posse. Agora, quando você começa a buscar o seu autoconhecimento para entender isso mais a fundo, mais na raiz, mais na sua criança interior, tudo começa a ficar muito mais leve para você, porque você começa a normalizar o que parece um monstro de 7 cabeças, uma coisa anormal. Outro dia eu estava maratonando com o Gabriel a série de filmes Harry Potter, e lá no Harry Potter tem um objeto chamado Horcrux. A Horcrux é o que o Voldemort, o vilão lá, colocava um pedaço de alma da vida dele ali, pra se alguém tentasse matar ele, não conseguisse porque tinha a vida dele ali dentro. E aí, quando iam tentar quebrar uma das Horcrux, aparecia o maior medo de todos da pessoa. E teve um episódio determinado que o Rony foi tentar quebrar uma Horcrux e apareceu pra ele, sabe o quê? O Harry dando em cima da Hermione e a Hermione super apaixonada pelo Harry e falando o quanto o Rony era inseguro, o quanto o Rony não tinha valor nenhum, o quanto ela preferia o Harry. Então veja só, a Horcrux mostrou um dos maiores medos do Rony. Do quê? De ser um fracasso, de não ser desejado pela mulher que ele gostava. Agora, isso era real? Não! Quando você assiste o filme, você vê que a Hermione estava ali, super apaixonada pelo Rony. Ela nunca nem teve interesse pelo Harry Potter. Claro que tinha um amor de amigo muito grande. Só que o Rony se comparava com o Harry. O Rony se achava inferior ao Harry. E a Horcrux mostrou isso pro Rony. É claro que na vida real não existe uma Horcrux, um Voldemort, nada disso. Mas existe a sua criança interior. O que a sua criança interior faz é o que essa Horcrux fez com o Rony. Ela mostra o seu maior medo, ela mostra a sua insegurança. E se você não perceber que isso é uma projeção sua, você começa a agir em direção a isso. Você começa a achar que essa é a realidade. Então é muito importante que diante de um problema, de uma insegurança, de uma projeção, você não simplesmente acredite naquilo que a sua mente está criando. Você saiba olhar para suas emoções, entender as suas emoções e não achar que você é um monstro, que você é incapaz, que você é um fracasso ou até mesmo fugir das suas emoções. No caso, o Rony enfrentou o medo dele. Então é muito importante você enxergar que as suas emoções são naturais e que em muitos momentos você pode ter frustrações também. Por isso que é importante você desenvolver capacidade de frustração. Veja só, teve um momento da minha vida que foi muito difícil para mim, quando meu pai pegou Covid. Ele ficou internado, precisou de tubo para respirar e eu tinha muito medo do que pudesse acontecer com ele. Foi uma fase extremamente angustiante. Para quem me acompanha, sabe que eu sou uma pessoa com muita energia, né? Que eu tô sempre feliz, apareço nos stories, faço brincadeiras, etc. Quando o meu pai estava internado, eu não tava com energia lá em cima não, eu tava bem angustiada. Só que eu não deixava essa angústia, esse medo me dominar, até porque não tinha muito o que eu fazer, não tinha muito o que estava ao meu alcance. E querendo ou não, a minha vida precisava continuar. Eu tinha meus atendimentos, eu tinha minhas alunas e tudo. Porque mesmo em dias difíceis, em situações difíceis,
a gente pode agir, a gente pode dar o nosso melhor e não simplesmente se apegar a um sentimento ruim, a uma angústia. Então, naquele dia eu tinha alguns atendimentos, fui fazer esses atendimentos. Já quero deixar claro para vocês que hoje em dia eu não faço mais atendimentos individuais. Porque sempre que eu comento isso, eu falo, Fê, me atende, me atende. E hoje em dia a única forma de você ter o meu acompanhamento é através dos meus cursos e mentorias, tá certo? Mas enfim, naquela época eu ainda atendi individualmente e eu lembro que eu fui atender uma paciente. Antes de começar esse atendimento, eu recebi uma ligação muito difícil da minha irmã, que a minha mãe tinha tido uma alteração nos exames também, porque o meu pai estava com Covid e precisou ser internado. A minha mãe também teve Covid, mas ela não precisou ser internada, só que ela teve sequelas. E eu fiquei com muito medo de essas sequelas causarem um dano maior na minha mãe, porque infelizmente eu tenho uma amiga que acabou perdendo a mãe, mesmo depois de ter superado o Covid, por conta dessas complicações pós-Covid. Então eu recebi essa ligação e eu fiquei com muito medo, mas eu sabia que ali naquele momento eu não podia lidar com aquilo, eu tinha minha paciente para atender e é claro que não é algo que eu tenha como resolver, ela tinha que fazer o tratamento com os medicamentos, com o médico, é claro. Então eu não deixei a emoção me dominar e fiz aquele atendimento. E naquele atendimento, gente, foi tão valioso, porque a minha paciente, ela tinha tido uma conquista que a gente estava torcendo por isso há muito tempo. Era algo que ela estava muito insegura no profissional dela e ela conseguiu executar e foi tão grandioso assim. Eu lembro que quando ela me relatou, eu fiquei tão feliz por ela. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque vejam, mesmo num dia de angústia relacionado com meu pai, com a minha mãe, que são assim meus maiores amores, eu consegui ter um momento de felicidade por outra pessoa e por não deixar o que não tá no meu controle me dominar. Por isso que a gente precisa ter esse domínio emocional, porque coisas difíceis, situações complicadas, situações comprometedoras vão acontecer na nossa vida. Só que quando a gente tem esse domínio e continua agindo no nosso limite, é claro que eu não aparecia nos stories saltitante nessa semana. Eu respondia, eu trabalhava porque eu sabia que se eu pudesse ser útil para as pessoas, mesmo numa situação difícil assim, aquilo também me faria bem. Porque às vezes a gente é muito imaturo, muito egoísta e quer fazer só o que é gostoso, quer fazer só aquilo ali que nos dá prazer. Só que se a gente aprende a ter prazer em ser útil aos outros, a gente começa a subir mais o nosso nível de maturidade. E isso também nos ajuda a ter domínio emocional, porque ajuda na nossa capacidade de frustração. Esse é um potencial, uma habilidade emocional muito valiosa para a gente desenvolver, que lá no Metamorfose eu trabalho isso com vocês mais a fundo. Então o primeiro passo é você desenvolver o realismo emocional, saber lidar com as suas emoções, inclusive na dificuldade, sabendo que existem emoções que são desconfortáveis e você saber lidar com elas. Não simplesmente querer que elas desapareçam, tá certo? E o segundo passo é você saber analisar a sua emoção. Veja só, as suas emoções, elas precisam ser alarmantes para mexer com você. E isso vem desde a época das cavernas. Se, por exemplo, os homens da caverna, lá da época das cavernas, estivessem aqui sentadinho, conversando, aí aparece um leão e eles ficam, tudo bem, um leão. Eles seriam comidos pelos leões. Então eles precisavam sentir um medo, uma reação imediata para caçar, para se proteger ou para fugir. Então as emoções, por necessidade, precisavam desde lá de trás ser alarmantes. Só que lembra, muitas vezes, elas atualmente vêm e nos enganam, porque na bagagem por trás das emoções tem os nossos pensamentos com significados que a nossa criança interior carrega. Então, o que é muito importante você ter em mente? Que as nossas emoções vêm e vão. E o que fica se a emoção vem e vai? A sua consciência. Quanto mais você conseguir usar a sua consciência por trás da emoção, mais a sua vida vai ser leve, mais você vai conseguir analisar a sua emoção. E para você começar a analisar a sua emoção, você deve se lembrar dos 4 componentes. Se lembra dos 4 componentes? As sensações, os pensamentos, o objetivo e a reação. Se lembra de algum momento que você sentiu uma emoção que você achou que nunca ia passar, mas ela passou. Porque é isso, gente, tudo passa. A sua emoção também vai passar. E é muito importante que você pense nas suas emoções como uma frigideira suja. Se você tá com uma frigideira suja ali, seca, com aquela crosta, e você vai tentar lavar, esfregar, você vai ficar esfregando um tempão, vai ser muito difícil de sair. Agora, se você pega essa frigideira suja, coloca uma aguinha quente ali, deixa descansando de molho, depois aquela sujeira sai muito mais fácil. Então, às vezes, o que você precisa fazer com as suas emoções também é deixá-las ali de molinho, lembrando que elas vêm e vão, e não simplesmente agir na sua emoção, tá certo? E o terceiro passo para você conquistar o domínio emocional é você desenvolver coragem. Você pode, meu amor, ter passado por alguma situação em que você foi vítima. O problema é você ficar se definindo como vítima. Você não ser aquela pessoa super indefesa ou extremamente reativa. Você lembra da Joana e da Rafa que a gente falou na aula passada?
Então, a pessoa reativa, que explode, que fere para não ser ferida, ela não está sendo corajosa não. E nem a pessoa mais indefesa que fica guardando tudo para si mesma e depois foge, se esconde. Então, por exemplo, vamos pensar agora em duas amigas, a Lê e a Mari. Lê e Mari. A Lê já passou por muitas dificuldades mesmo. Ela já terminou um namoro, todo mundo virou as costas para ela, mas a Mari estava lá do lado dela. A Mari não largou a mão dela e ajudou muito. Só que tem um problema. A Mari é uma pessoa um pouco negativa, um pouco reclamona, que às vezes critica muitas pessoas, julga muitas pessoas e às vezes critica muito até a Lê. E a Lê às vezes vai enchendo um pouquinho de saco, sabe? Agora vamos lá. Se a Lê tiver aquele perfil mais explosivo, no primeiro comentário, na primeira crítica que a Mari fizer, ela vai surtar, ela vai brigar, ela vai explodir com a Mari. Que isso? Por que você tá falando assim? Que não sei o que lá? E pode ser uma amizade que acaba criando muito atrito. Uma amizade que era boa, que era verdadeira. Mas, por não ter um certo tato ali, acaba explodindo. Agora, se a Lê for aquela pessoa mais indefesa, que não se posiciona, ela vai acabar acumulando essas críticas da Mari e uma hora vai se afastar. Vai acabar perdendo uma amizade que podia ser valiosa por não saber simplesmente se colocar. Então, você ter coragem não é sobre você ser aquela pessoa arrogante que fala tudo que você pensa. Muita gente confunde, né, a coragem com a arrogância. Confunde a coragem com a grosseria. Além de você ter coragem para ir atrás dos seus sonhos, para tomar suas atitudes, para não dar tanto valor para as opiniões alheias, para se escutar, também é para você escutar as suas vulnerabilidades e saber expor ela. Então, quando você chega para sua amiga e fala assim: amiga, deixa eu te falar uma coisa. É um assunto um pouco delicado, mas olha, eu te amo muito. Eu quero muito que você seja minha amiga para sempre. Só que tá muito difícil conviver com tanta crítica, com tanto negativismo. Você olha muito pro lado negativo das coisas. E eu tô falando isso por amor, por quê? Porque eu quero que a nossa amizade dure, mas eu também quero que você seja uma pessoa mais leve com você. Eu sei que isso deve pesar na sua vida. E se um dia você for ter um namorado, um relacionamento amoroso, também vai fazer mal para essa outra pessoa, sabe? Então eu tô falando mesmo para te dar um toque por amor. E veja só, você falar assim com a sua amiga, abrir uma vulnerabilidade, ao invés de simplesmente ser só arrogante, dar só uma patada, ou então só ficar quieta, julgando a pessoa na cabeça, é algo que faz você saber se posicionar com vulnerabilidade e ter relações mais leves. Veja que o posicionamento maduro é algo que vai fazer bem não só para suas relações amorosas, mas também para suas amizades, mas também para sua família. Hoje eu vejo, infelizmente, muitas pessoas que não têm muita amizade. Por quê? Provavelmente são aquelas pessoas que não alimentaram amizades, que não alimentaram relacionamentos, que foram deixando a correria tomar conta, que foram se afastando por uma simples frustração. Vamos falar a verdade? Quem nunca se frustrou com uma amizade? Se você fica achando que a sua amizade aí tem que ser perfeita, te atender de todas as maneiras, que a sua amizade tem que fazer por você o que você espera que a sua amizade faça, o que você faria, você está enganada. Porque as pessoas estão atendendo às suas próprias necessidades. Então, quando você começa a esperar muito dos outros, você acaba sobrecarregando os seus relacionamentos. Agora, quando você aprende a lidar com o jeito do outro sem esperar todo esse perfeccionismo, você começa a ter relações mais leves e começa a ser uma pessoa mais leve. E claro, eu te dei um exemplo aqui de ter coragem de abrir uma vulnerabilidade para uma amizade, mas pode ser também que você precise de coragem para um posicionamento mais firme, como por exemplo, um familiar. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que já são maduras, adultas, que deveriam ser responsáveis pela própria vida, mas ainda tem, sabe o quê? O cordão umbilical ali ligado. Ainda é refém da validação do pai e da mãe. Vocês acreditam que no Metamorfose eu tive uma aluna que tinha 35 anos. Ela estava extremamente infeliz no casamento dela, ela tinha uma relação falida, o marido dela não a tratava bem e ela não se divorciava porque a mãe achava a coisa mais horrível do mundo, achava que era uma vergonha e não queria que ela se divorciasse. Porque a mãe foi criada numa geração passada que via a separação como uma grande vergonha e achava que a filha tinha que tolerar tudo assim como ela tolerou. Então essa minha aluna precisou fazer uma metamorfose para desenvolver essa autoconfiança e conseguir se posicionar, conseguir cortar esse cordão umbilical. Porque senão ela ia deixar sempre o quê? A emoção do medo dela a dominar. Ela ia ficar vivendo numa relação ruim por anos e anos e anos por ser refém do medo, por ser refém da validação da própria mãe. Então, se você quer dominar o seu emocional, você precisa desenvolver coragem. E o quarto passo para você dominar o seu emocional é você conseguir rastrear os seus gatilhos. Entenda, o nosso passado afeta o nosso presente, porque nós somos seres humanos com memória emocional. E as nossas reações serão muito mais graves e prolongadas se a gente estiver diante de um gatilho emocional. Então, por exemplo, se a gente está falando de um término de relacionamento,
É claro que um término é desconfortável, a gente sofre, né? É natural ter uma sofrência, porque tem emoção, tem sonho envolvido, tem planos envolvidos. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que terminou já faz 1 ano e segue sofrendo muito por mais de 1 ano. A ex já tá seguindo, já tá lá na frente seguindo a vida. Eles nem se falam mais. E a pessoa continua remoendo, continua sofrendo por esse término. Não é normal. Não é normal a pessoa reagir dessa forma, ficar presa nesse término. Provavelmente, esse término simplesmente despertou um gatilho que essa pessoa já tinha. A gente pode estar falando de um caso de dependência emocional. E lembra da raiz de tudo, a criança interior? Essa pessoa que demora tanto para superar e acha que, nossa, eu nunca vou ser feliz porque a minha felicidade estava naquela pessoa e agora que eu não estou mais com aquela pessoa eu não consigo ser feliz, na verdade ela está enxergando essa situação com a criança interior ferida, que tem aquela ferida do abandono, da rejeição, e esse término só cutucou, abriu uma ferida que já existia. Pensa só, quando você tem um machucado, ele tá ali paradinho, ele vai cicatrizando. E se você arranca essa casquinha e enfia o dedo, não dói muito mais? Então, com as feridas emocionais também são assim. Tem situações na sua vida que serão gatilhos para feridas que já existem dentro de você. Então, enquanto você não olhar para essa ferida com atenção e cuidar dessa ferida de verdade no profundo do teu eu, você sempre vai ser refém desse gatilho. Então, quando você tá com a sua ferida aberta, a sua criança interior frágil é o que está fazendo você enxergar a situação. Por isso que você fica colocando os outros no pedestal, se enxergando como menos do que você realmente é. Mas vamos lá, você é adulta, meu amor, ninguém é responsável pela sua felicidade. Você precisa ir atrás do seu autoconhecimento, rastrear seus gatilhos e não ficar só projetando tudo no outro. Assim como em casos de reatividade, por exemplo. Quando você é muito reativa, o que está por trás dessa reação exagerada? Você se frustrou? Você sentiu raiva? Você estava estressada com o trabalho e descontou no teu amor? O que foi o gatilho desse estresse? Enquanto você não parar para analisar a sua emoção e não ficar sendo só uma máquina automática de reações e rastrear esse gatilho para ter consciência do que está te gerando isso, você vai seguir projetando essas emoções nos outros e até afastando as pessoas de vocês. Veja esse caso da minha aluna, como que foi importante ela aprender a lidar com as reações dela para não ficar sendo aquela pessoa que faz todo mundo de saco de pancadas. Ela aprendeu a desenvolver a calma com as minhas técnicas para ser uma pessoa mais leve. Mas primeiro ela precisou rastrear as emoções dela para conseguir entender o que fazia ela ter tanto aquele estresse e aquela reatividade. Então veja só, às vezes você é aquela pessoa que se acha confiante, né? Vamos pensar na Larissa. Então pensa que a Larissa, aquela mulher que se fala segura de si, que se diz super segura, mas quando entra num relacionamento, ela fica lá, xeretando no celular do mozão, controlando, checando os seguidores, quer saber onde tá a todo momento, se vê que tá online, quer saber com quem tá falando. O que ela é? Controladora. Uma pessoa controladora não é confiante, não precisa dominar o outro, não precisa sentir que possui, tem domínio sobre tudo para se sentir em paz. Então, se você tem essa necessidade de controle, isso mostra que tem alguma coisa dentro da sua criança interior que você precisa cuidar. Então, você precisa buscar o seu autoconhecimento, cuidar de você. Vem comigo fazer o Metamorfose, eu tenho certeza que você vai amar. Olha essas minhas alunas que aplicaram a técnica RIA. Elas falam o quanto a técnica ajudou elas a ter mais consciência das emoções e não simplesmente sair reproduzindo um monte de reações no impulso. Aula de maturidade emocional, que é quando entram lá, né, a entender as nossas emoções, então a técnica RIA. Então, para mim, foi mais uma aula que foi transformadora, assim, que eu consigo aplicar muito no meu dia a dia. Eu acho que é isso que, para mim, foi o divisor de águas, assim, do Metamorfose, que é conseguir aplicar ele o tempo todo na minha vida. Quando você começa a ter consciência das suas emoções, quando você tem uma técnica prática que te ajuda no dia a dia, é muito mais fácil de você ter esse autodomínio. Porque eu sei, talvez você fique aí pensando, nossa, Fê, tudo faz muito sentido o que você está falando, mas na hora de aplicar, quando eu vou ver, eu já agi, eu já reagi, então eu não sei o que fazer. Por isso que a técnica é o que vai te ajudar. A técnica é o que vai te ajudar, na prática, conseguir rastrear essa emoção. Lá no Metamorfose, você vai ter um módulo emocional. E na primeira aula de inteligência emocional, eu já vou te ensinar uma ferramenta que é o mapeamento emocional. Esse mapeamento vai te ajudar muito a conseguir rastrear as suas emoções, os seus gatilhos na prática. E te ajudar muito também com o
o próximo passo para o domínio emocional, que é amadurecer. Meu amor, você nunca terá domínio emocional enquanto você for uma pessoa imatura. Como você acredita que você vai ser uma pessoa leve se você leva tudo pro pessoal? Se você quer tudo do seu jeito, cria 1000 expectativas e se frustra. Se você não aceita a realidade como ela é e vive remoendo o passado. Se você não tá bem resolvida com a sua própria história. Sabe aquela pessoa que fica querendo que tivesse nascido de um jeito diferente, num lugar diferente, de uma forma diferente? Ah, porque pro outro é muito mais fácil, porque pra mim é muito difícil. É claro que existem realidades diferentes. É claro que você passou por coisas diferentes do que outras pessoas. Só que enquanto você não olhar pro seu jardim e regar o seu jardim, o do outro vai crescendo mesmo. Por quê? Você tá colocando a sua energia no jardim do outro, não no seu. Você não está plantando as suas florzinhas, como que elas vão florescer? Então você precisa pegar a responsabilidade da sua vida e dos seus sonhos para você ir atrás e fazer acontecer. Quando você tem maturidade, você não fica culpando os outros pelas suas emoções. Ah, fulano fez isso para mim, por isso que eu tô assim, porque fulano me fez aquilo. Você se questiona o porquê o outro despertou isso em você. Isso que já existia em você. Lembra do que eu falei do meu ex? Sim, meu ex me traiu. Sim, meu ex mentiu para mim. Ele fez muita coisa para mim. Mas eu só comecei a evoluir quando eu parei e perguntei por que eu me interessava por ele? Por que eu continuava com ele? Por que ele despertava isso em mim? Então, a pessoa madura, ela quer melhorar, ela quer evoluir. E ela sabe que ela se vitimizar, jogar a culpa no outro, apenas a sabota. Entenda, o seu campo de ação está nas suas atitudes, nas suas emoções e nas suas reações. Enquanto você não bater no peito e falar assim, ó, isso aqui é minha responsabilidade. Eu vou lidar melhor com isso, eu vou melhorar isso. Você está simplesmente agindo como uma criança imatura, esperando a ajuda de algum adulto, de alguma coisa que caia no seu colo. Chega! Você precisa enxergar não só que isso é responsabilidade sua, mas principalmente que você é totalmente capaz de mudar esse cenário. Sabe por que muitos se portam como crianças? Porque ainda não enxergam o tamanho da capacidade que possuem. Mas pode acreditar, você tem um potencial gigante dentro de você, mas você só vai descobri-lo quando você colocar em prova. Tudo é possível com desenvolvimento emocional. E ao longo dessas aulas eu te mostrei relatos de pessoas comuns que conseguiram alcançar isso. Elas entenderam que precisavam mudar e que a chave da mudança estava dentro do emocional delas. Como elas não sabiam como fazer, elas buscaram um método. Aqui eu coloquei alguns relatos para vocês, mas eu tenho milhares. Claro que ficaria cansativo se eu colocasse todos aqui, mas isso é para mostrar para você a quantidade de mulheres que escolheram deixar de ser dominada pelas emoções, pelas inseguranças, pelos medos e passaram a assumir o controle de suas vidas. Tudo que eu mostrei aqui para você não é nem 10% do que você pode fazer para desenvolver o seu emocional. Existem ainda muitas formas para você se desenvolver. E se escolher que é por esse caminho que você quer ir, pelo caminho que vai te levar a relacionamentos saudáveis, bem-estar pessoal, por ter o seu emocional desenvolvido, conseguir lidar com situações desafiadoras quando elas chegarem, seja no âmbito pessoal, profissional, amizades, entre outros. Se você quer parar de ler relato de outras pessoas e ter o seu próprio relato, eu tenho um próximo passo para te apresentar, um plano a ser seguido, o meu método Metamorfose. O Metamorfose te mostra como aumentar a sua autoestima, ser uma mulher mais segura, mais madura em suas relações e na vida. São 7 passos para você transformar a forma como você se vê, lida com as suas emoções, se posiciona em 30 dias. 30 dias. Pensa você daqui 30 dias. Você sendo uma mulher mais segura de si, uma mulher que não deixa as inseguranças e os medos te impedirem de ter uma vida leve e feliz como você gostaria. A gente vai começar no primeiro e no segundo módulo aprendendo como aumentar a sua autoestima. Você vai ter um novo olhar para si. Se você é aquela pessoa que vive se comparando, vive se inferiorizando, é muito insegura com a sua aparência e também com suas próprias capacidades, nesse módulo você vai expandir a sua visão sobre você. Já no segundo módulo, que a gente trabalha o amor próprio, você vai aprender como na prática você vai desenvolver esse amor próprio. Atitudes pequenas que no dia a dia vão fazendo total diferença na forma como você se enxerga e se valoriza. Muitas pessoas me falam, Fê, como que eu faço para os outros me valorizarem mais? Como que eu faço para eu ser mais valorizada? Você precisa se valorizar mais. Os outros só vão te valorizar quando eles perceberem a forma como você se trata. Porque a forma como você se trata, o que você aceita e não aceita, é um exemplo para os outros. Então, se você começa a se valorizar, elevar o seu amor próprio, parar de ter medo da solidão, parar com essa autocrítica que só acaba com você, você começa a cada vez mais elevar o seu amor próprio. E é isso que a gente trabalha lá no segundo módulo do Metamorfose. Já no terceiro módulo,
nós vamos entrar de cabeça nas emoções. No primeiro bloco, você já vai ter aula de inteligência emocional, aprendendo todas as sensações das emoções, aprendendo a fazer o seu mapeamento emocional, tudo certinho, para você conseguir no dia a dia perceber as suas emoções. Depois a gente vai falar sobre os mecanismos de defesa. Aqui eu falei para vocês os básicos, a hipercompensação, a resignação. Lá você vai entender na prática para conseguir se policiar e ter muito mais consciência sobre o seu emocional. Depois a gente vai a fundo na sua criança interior. Afinal, é nela que está a raiz das suas reações emocionais. Se você quer ser emocionalmente mais leve, precisa primeiro acolher a sua criança para ela amadurecer. E deixa eu te contar uma coisa super especial. Lá no Metamorfose, a gente tem imersão com técnica de alto impacto. As alunas costumam amar a imersão. Eu preciso te contar já que elas costumam se emocionar muito, dizer que é uma experiência bem forte. E realmente é. Mas é libertadora. Não é um choro que dói, é um choro de liberdade, que você nunca sentiu antes. Talvez a sua criança, ela tá aí muito reprimidinha, você nunca olhou pra ela, você nunca deu atenção pra ela. Mas toda vez que você reage, toda vez que você se bloqueia numa emoção, é como se essa criança estivesse querendo falar com você. Só que como você não dá atenção pra ela, você fica simplesmente reagindo e nesse ciclo repetitivo. Lá no Metamorfose, você vai dar uma chance pra sua criança. Você vai acolher essa criança, mas você vai tirar o controle da mão dela, porque é a sua mulher madura que precisa estar te dominando. E lá a gente tem aula de maturidade emocional, que você vai aprender as minhas técnicas para na prática trazer o comando para sua adulta responsável. Veja só o que as minhas alunas falam sobre esse módulo de maturidade emocional. Como o módulo é prático, como ajuda elas. Elas falam muito sobre o quanto as técnicas aceleram esse processo, como torna tudo muito mais simples e mais didático quando vocês entendem sobre as emoções de vocês. Saber reconhecer emoção que a gente acha, né, que divertidamente está lá trabalhando direitinho. E não tá. Então, assim, a criança interior estava muito ferida. A gente tem que saber chamar todo mundo que está aqui dentro, a conselheira, a melhor amiga, a técnica RIA, e através dela eu realmente consigo rastrear o que está acontecendo, para um minutinho. Não sou mais uma pessoa reativa justamente por ela. Eu percebo até para tirar foto mesmo, tipo, é uma leveza do meu olhar, do jeito de pensar. Já no quarto módulo, você vai aprender a vencer a insegurança e ser mais confiante, encontrar realmente o mulherão que tem aí dentro. Se você ainda tem o cordão umbilical ali amarrado nos seus pais, você vai cortar esse cordão umbilical. Se você tem medo de seguir o seu sonho profissional, esse módulo para você vai ser uma grande virada de chave. Eu tenho aluna que depois desse módulo saiu de relacionamento, se divorciou. Eu tenho aluna que depois desse módulo saiu de relação abusiva, que há anos estava tentando sair. Eu tenho aluna que depois desse módulo criou coragem para pedir demissão e ir atrás do emprego que ela tanto queria. Nós vamos mergulhar fundo na sua essência para você resgatar essa força que você talvez não esteja encontrando sozinha. Já no quinto módulo, que eu particularmente adoro, você vai aflorar a sua sedutora, meu amor, porque ela existe dentro de você. Não, Fê, mas eu não sei se é sedutora, eu não sei nada disso, não. Você sabe, toda mulher tem uma sedutora dentro de si. E deixa eu te falar, a nossa sedutora é uma das partes mais poderosas que a gente tem dentro de um relacionamento. A mulher que sabe usar a sua sedutora e não é só lá no ato sexual, gente, ela mantém uma relação com muito mais facilidade. E a gente vai falar de sexualidade não só no relacionamento, porque a sexualidade feminina é como você lida com o seu próprio corpo, com a sua própria sexualidade. Então, quando você confia em você nesse âmbito, meu amor, a sua confiança se eleva para outro nível. Então, vamos falar sobre a sua libido, sobre a sua sexualidade, sim. E o sexto módulo é dedicado às suas relações amorosas. Eu quero te mostrar que você pode ter relacionamentos leves, saudáveis e não só pode, você merece. Se não for para transbordar, se não for para conviver de forma leve, se não for para dominar a arte de se relacionar, você nem fala comigo, hein? Porque lá no Metamorfose você vai entender como tudo pode ser muito mais leve, como você pode fazer isso na prática. E a gente finaliza com o módulo transbordar. Porque sabe aquela frase que diz que tudo que é bom deve ser compartilhado? E é sobre isso. Lembra quando eu falei pra vocês sobre o meu pai estar com Covid, sobre eu ter recebido a alegação da minha mãe ter algumas sequelas e eu estar super preocupada com aquilo? E mesmo assim, eu agi, eu fui ajudar uma paciente, eu fiz o atendimento. Quando a gente fala sobre transbordar, é sobre isso. Você entende que você é uma pessoa inteira, você é uma pessoa completa. E você não pode simplesmente ficar olhando só pro seu umbigo, só pros seus problemas. Você é uma pessoa que vê propósito no que você faz e você transborda. Então, se você tem essa vontade de ser uma mulher completa, que transborda, mesmo em meio às dificuldades, o Metamorfose
é o curso que você precisa para trazer mais sentido para sua vida e vai passar a honrar a vida que você recebeu. E o mais legal é que a cada aula você tem tarefas, ferramentas, técnicas. Tem aulas que você terá tarefas que mexem mais com o seu cognitivo, com o seu racional. Já tem outras aulas que a gente vai trabalhar mais com as imersões que mexem no profundo do seu inconsciente, que mexem com o seu emocional. Por isso que algumas alunas se emocionam tanto. Veja só o que essa mulher que voa, que antes era mega insegura, falou sobre a experiência do Metamorfose. Eu sei que talvez você fique achando aí que você não vai conseguir. E tem pessoas que acham que não vão mesmo, que vai ser difícil fazer, e que é normal ficar vivendo com brigas, que é normal ficar se sentindo inferior e ficar guardando tudo pra si, sem conseguir expressar suas emoções, ou então explodindo e se arrependendo depois. Você pode ficar travada nesses pensamentos. Ou você pode fazer como as minhas alunas e em 30 dias ser uma nova mulher, renovada, com a sua autoestima em dia, desenvolvendo seu emocional para se tornar uma mulher que voa. E olha, eu falo 30 dias porque eu fiz uma pesquisa com as minhas alunas e perguntei quanto tempo elas demoraram para ver resultado. E teve muitas que falaram, nossa Fê, logo quando eu comecei a assistir as primeiras aulas, na primeira semana, em 14 dias, durante o programa, né? O programa é o programa Mulher que Voa, que dura 20 dias. Então muitas alunas, durante os 20 dias do programa, já sentem esse resultado. Mas eu fiz uma média, até porque tem algumas alunas que demoram um pouquinho mais, às vezes tem alunas que no meio do processo tem cirurgia, tem algum imprevisto, e eu sei que a vida é feita de altos e baixos, por isso que eu dou um ano de acesso para vocês, mas a maioria das minhas alunas vem resultado no período de um mês, de 30 dias, elas já se sentem transformadas. Eu senti minha primeira mudança logo na segunda semana. Realmente tem uma Ana antes e depois dele. Todo mundo tem aquela insegurança, às vezes uma imaturidade, trabalha muito essa questão da criança interior que tanto se fala, mas realmente no curso você vai entender, vai curar. As imersões são assim, é fantástico, vira todas as chavinhas, muito assim, interativa, é uma comunidade mesmo, a gente se sente abraçada, acolhida e transformada, que é o principal. Eu senti essa mudança no 8º pro 9º dia, na aula de autoestima e inteligência emocional. Foram as 2 aulas, executei todo santo dia, toda hora, eu sempre me pegava naquele gatilho de, eu sou feia, mas não, faz a tarefa, executa o exercício, realmente você começa a ver de outro jeito. Então pode ser que você esteja decidida a participar do curso, fazer parte dessa minha nova turma maravilhosa, Metamorfose. Assim como as pessoas que já se inscreveram na lista de espera para garantir a vaga. E ó, eu sei que as listas de espera já tá grande, então se você ainda não tá na espera, eu te recomendo correr e entrar lá, porque todo mundo que tá na lista de espera tem prioridade de inscrição. E ó, na próxima aula, dia 22 de janeiro, às 8 da manhã, eu já vou liberar as inscrições. Então, quando a próxima aula for liberada, as inscrições já estarão abertas. Eu recomendo que você esteja aí, ó, travada, prontíssima, coloque o seu despertador para fazer a sua inscrição e não ficar de fora, para vir comigo voar. E eu sei que talvez a sua cabeça, porque eu conheço como funciona essa cabecinha sabotadora de vocês, talvez a sua cabeça esteja aí te contando algumas historinhas, que eu sei, minhas alunas já me relataram que a cabeça delas contava para elas também. E eu vou compartilhar com vocês, porque caso você também esteja com essa historinha sabotadora na sua cabeça, você vai entender mais sobre isso. Algumas alunas já tiveram dúvida se o curso realmente ia funcionar, será que vai valer a pena o investimento? E eu super entendo, de verdade, eu entendo do fundo do meu coração que você pode ter a dúvida, né? Será que vai funcionar? Talvez você já tentou terapia e não te ajudou muito, talvez você já tentou o curso de outra pessoa e não deu muito certo. Atualmente tem muito curso online, então muita gente tem preconceito com isso. Então eu entendo de verdade você ter essa dúvida se vai funcionar ou não. E é por isso que eu te dou 30 dias de garantia. Isso, 30 dias. Eu confio tanto no meu método, eu sei que todas as alunas que aplicam têm resultado e que você também vai ter. Talvez essa sua dúvida seja simples insegurança sua. Então você tem esse pensamento, lembra que seu pensamento tem um significado? Você tem esse pensamento, não sei se vai valer a pena. Por quê? Porque no fundo você não está confiando na sua capacidade de realmente se transformar. Só que eu confio no meu método e eu sei que se você aplicar vai funcionar para você. Por isso que eu te dou 30 dias de garantia. Mas ó, essa garantia é para você aplicar, tá bom? Lá a gente tem o programa Mulher que Voa. No programa Mulher que Voa, eu vou ver se você está aplicando o método. Se você aplicar e não ver o resultado, você fez o programa, você aplicou o nosso cronograma e você não teve resultado, a gente devolve integralmente o seu dinheiro. Então, meu amor, é risco zero, você entende? Você pode estar duvidando, você pode duvidar que o Metamorfose vai fazer diferença. Se dê um voto de confiança. Porque o que costuma acontecer com as minhas alunas após 30 dias é isso. E com você também pode ser. Então, você pode aí ficar deixando essa historinha falar mais alto, ou então
se dá esse voto de confiança. E veja só, você não vai nem pagar para ver, porque se não der certo, você tem seu dinheiro de volta, mas eu tenho certeza que daqui 30 dias é você que vai estar me mandando esse depoimento. Vamos lá? E talvez a sua historinha não é nem aquela de que, eu acho que não vai funcionar, você acha que o curso funciona, só que você acha que você não vai ter tempo para fazer. Então, Fê, minha vida é muito corrida, eu não vou ter tempo, né? Depois, outro dia eu vou ter mais tempo. E vamos ser sinceros, qual foi a última vez que você parou e falou assim, nossa, tô com muito tempo de sobra? Gente, a vida é corrida mesmo. Né? A vida é corrida, eu sei que a vida é corrida, minha vida também é super corrida. Agora, você vai ser aquele boy que fica falando, olha, eu não te mandei mensagem porque eu tava corrido, porque na verdade, ele não te priorizava. E quando você começa a falar que você não tem tempo, que a vida é corrida, é porque você não tá priorizando o seu emocional. E eu sei que a gente não tem muito tempo de sobra, que a vida é corrida mesmo. Se você for uma mulher que voa, eu espero que a sua vida esteja fluindo mesmo. E é por isso que eu fiz um cronograma para vocês, com um pouquinho por dia, assim, um pouquinho por dia que vocês vão aplicar, vocês vão conseguir concluir o processo de metamorfose. E veja só, as aulas são todas gravadas. Você vai assistir no horário que você quiser. No aplicativo, você pode até baixar a aula para assistir offline. Então, eu vou querer assistir no transporte, mas no transporte eu não tenho Wi-Fi. Então, pronto, você baixa e assiste durante o seu trajeto. Mas é claro que precisa assistir prestando atenção, tá bom? E veja só, o nosso cronograma, o programa, ele tem duração de 20 dias. Mas você tem 1 ano de acesso, que você pode reassistir quantas vezes você quiser. E o ponto principal nem é esse. Às vezes, a falta de domínio emocional que você tem, a falta de autoconfiança que você tem, vai te levar a ter problema nos seus relacionamentos, no seu trabalho, que vão te fazer perder muito mais tempo do que o tempo que você vai investir no curso. Pensa só quando você tem uma briga no seu relacionamento e fica tentando resolver aquilo, quando você tem um desentendimento com uma amiga e aquilo fica te desgastando emocionalmente. Se você fizesse uma metamorfose, você nem perderia tempo com essas discussões, porque você já estaria muito mais bem resolvido emocionalmente. Se você ficar aí perdendo tempo, criando cenário, sofrendo por antecedência, pensa só que tudo isso vai melhorar na sua vida. Então, se você quer ter resultados diferentes, você precisa se priorizar. E o curso vai, inclusive, te ajudar a administrar melhor esse tempo, porque lá a gente também tem aula sobre produtividade para você vencer a procrastinação. E veja só, talvez você fique aí falando que você não tem muito tempo disponível, mas eu quero te perguntar, quanto tempo você passa por dia no seu celular? Você já entrou lá nos seus ajustes para ver quanto tempo você passa no seu celular? Vendo lá, rolando feed, pulando um monte de story, vendo TikTok, batendo papo furado no WhatsApp. Às vezes esse tempo que você fica perdendo no seu celular é um tempo que você podia estar investindo no seu emocional. Então, quando você é uma mulher que voa, você se prioriza e prioriza o seu emocional. E é isso que você precisa fazer por você. Para de ficar se contando historinha e começa a realmente puxar a responsabilidade para você de fazer diferente. Agora, se você for aquela pessoa que começa a fazer as coisas e não termina, então você pensa assim, Fê, eu não vou dar conta do curso, mas não é por conta do tempo, é porque eu não consigo finalizar as coisas. Olha, eu quero te dizer que não só você é assim. Muitas pessoas têm dificuldade de terminar o que se propõe a fazer, e isso não passa de autossabotagem. Por isso que no Metamorfose eu criei o programa Mulher que Voa. Eu poderia deixar as aulas lá gravadas na plataforma para vocês assistirem de qualquer maneira, e eu sei que muitas iriam, mas eu sei que nem todo mundo é igual. Tem pessoas que precisam de um incentivo a mais. Por isso que eu fiz um cronograma com constantes motivações para vocês concluírem tudo isso. Esse é o programa Mulher que Voa, porque além de você ter todo o cronograma fácil de aplicar, todo estruturado, lá você tem a família Metamorfose te apoiando e te incentivando. Veja, lá você vai ver pessoas sendo verdadeiras como nunca antes. Sabe o Instagram que você usa hoje em dia, que as pessoas postam só o que querem, só a melhor parte? Lá não. Lá você vai ver o bastidor. Tem dia que uma aluna tá mal e ela falhou, e ela vai, compartilha e todas as outras apoiam. Eu me lembro na turma 18 que uma aluna tinha uma cirurgia, tava super ansiosa para fazer. Ela compartilhou lá e foi super acolhida. Outra tinha uma prova de direção, tava com receio. Foi, fez a prova e passou. Teve uma outra que teve desentendimento com o marido, mas ao invés de ir lá brigar, ela compartilhou na comunidade, aplicou a técnica e conseguiu resolver de forma madura. E veja só, lá na comunidade é tudo secreto, são só alunas que se seguem, você não vai ter ninguém da sua vida pessoal te acompanhando. Então é um lugar que você pode ser 100% você e todas se acolhem. É um acolhimento como você nunca viu antes, o maior incentivo que você precisa para a sua transformação. Você sente um pertencimento que você nunca viu igual. E esse pertencimento é muito importante para a gente entender que tá tudo bem a gente ser como a gente é. Se você tá aqui, é porque você quer um resultado diferente. Então, toma uma atitude por você. Se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, qual a chance de você ter um resultado diferente do que você tem hoje? Agora eu sei, você pode estar pensando, mas qual que é o valor disso, Fê? Pense em uma roupa. Se eu tô comprando uma blusinha para usar um dia, talvez em casa, eu me disponho a gastar um determinado valor.
Agora, e se é um vestido para você ser madrinha de casamento do seu irmão, da sua melhor amiga? É lógico que o valor que você se dispõe a pagar é um pouco maior, certo? Então eu quero saber de você, qual que é o valor que você pagaria para ser, daqui 30 dias, uma mulher mais segura nas suas relações, mais madura, que vai ter uma vida muito mais leve, com domínio sobre as suas emoções, uma pessoa que sabe se posicionar, uma pessoa que sabe viver de forma leve. E isso que você vai conquistar não é por um dia, é para a vida, é um investimento para toda a sua vida. Veja o que as minhas alunas relatam sobre a mudança que elas tiveram. Tinha muitas travas pensando nessa parte mesmo do financeiro. Naquela época eu não estava estruturada financeiramente, então era muito o que me impactava. Eu pensava assim, nossa, e depois se esse dinheiro me fizer falta? E se eu não conseguir pagar? E eu sempre tinha essas crenças. Coloquei na cabeça, porque eu sempre vi as frases que você falava, não pensa, só vai. Eu levo hoje até pra minha vida, né? Eu falo, não, Dai, você quer realmente, precisa disso, você necessita desenvolver. E esse meu receio eu tive durante pelo menos uns 3 dias antes da compra. Não pensa, você só vai, fiz a compra, peguei o cartão de crédito emprestado, fiz a compra. No primeiro instante eu já vi que era maravilhoso. Valeu muito a pena, eu já conquistei muitas coisas profissionalmente, pessoal, no recursos financeiros. Eu posso te dizer que o retorno, que eu tava tão preocupada, a parte financeira, se ia valer a pena ou não, mas o meu emocional, ele melhorou tanto que o meu profissional encaminhou junto. Então, vamos se dizer assim, que depois que eu fiz o curso, 6 meses, eu saí do buffet, eu arrumei um outro emprego, eu comecei a fazer uma faculdade, logo depois eu subi de cargo, ingressei na pós-graduação, hoje eu sou supervisora numa universidade, eu trabalho transformando vidas, eu trabalho com a educação, valeu muito a pena e o retorno, tanto financeiro, que eu morria de medo, quanto meu profissional e o meu pessoal. Então, para mim, fez total sentido em todas as áreas da minha vida. Cada uma delas tem a própria história, cada uma delas teve a própria mudança, mas sabe o que elas têm em comum? Com todo o respeito do mundo, as minhas alunas maravilhosas, lindas da minha vida, sei que vocês estão aí assistindo também, vocês são maravilhosas, mas vamos ser verdadeiras, elas sabem, elas não têm nada de muito especial, assim como eu também. Todas somos pessoas normais, assim como você. O que elas tiveram de especial, sabe o que é? Foi a comum decisão de serem melhores. Então, elas se diferenciam das outras pessoas por ter hoje domínio emocional. Mas elas não são seres humanos mais evoluídos desde o nascimento, mais especiais que outras pessoas, não. Só que elas se escolheram, elas se priorizaram e aplicaram um método que você ainda não aplicou. E isso fez delas mulheres que voam, que você também pode se tornar. As vagas são limitadas. Então fica ligada para não perder a chance de entrar nessa turma. Eu quero saber o quanto você está comprometida com a sua evolução para dar o próximo passo. Talvez você está aqui me acompanhando há muito tempo, talvez você fica tendo sempre as mesmas dúvidas. E as minhas alunas até falam, nossa Fê, essas caixinhas das perguntas, essas meninas precisam fazer metamorfose logo, porque tudo você resolve lá no metamorfose. E eu falo, olha, é verdade, bem que elas precisavam saber disso. E agora eu tô te contando, eu tô te mostrando o caminho. É como se você tivesse 2 caminhos. Então você tem uma estrada aqui muito longa que dá 1000 voltas até você chegar o caminho que você quer. Uma mulher segura de si, decidida. E eu tenho aqui um atalho. Ao invés de você dar essas 1.300 voltas, você pode simplesmente fazer um caminho muito mais curto. Um método muito prático que acelera o seu processo. E eu tô aqui com uma placa, ó, vem pra cá, vamos fazer um caminho mais rápido, vamos fazer um caminho mais leve, um caminho com acolhimento, com direcionamento. Você pode continuar aí, atirando para todo lado, tentando seguir os seus próprios passos. Ou você pode vir comigo e em apenas 7 passos você terá a chance de conhecer o caminho para você se tornar a mulher mais segura e madura que você gostaria tanto de ser. Você quer que os outros reconheçam o seu valor? Então primeiro você precisa reconhecer o seu valor e investir em você, tempo e dinheiro também. Então se você aí está querendo fazer uma metamorfose se perguntando qual será o valor disso, fecha seus olhos, se imagine uma mulher mais segura, mais bem resolvida, leve nas suas relações. Você pode conseguir isso por até 12 vezes de R$ 99,50 ao mês. Menos de R$ 100 por mês para você se tornar uma mulher mais confiante, mais segura e ter uma vida daqui para frente muito mais leve. De que forma você tem se priorizado? De que forma você tem feito por você?
vem comigo que vai valer muito, muito, muito a pena. E lembra, você tem 30 dias de garantia. Vem comigo que eu vou ter o maior prazer de te acompanhar nesse processo. Lembrando que as inscrições vão abrir dia 22 às 8 da manhã. E agora chegou o momento de te passar a terceira palavra-chave, que é maturidade. Lembrando aqui com você as regras do sorteio. A primeira regra, me seguir no Instagram. A segunda regra, postar um story me marcando, dizendo que você está acompanhando as aulas da semana Dominando as Emoções. Terceira regra, você vai precisar comentar no post que eu vou subir dia 19, tá certo? O link do post será mandado lá no grupo para vocês. E a quarta regra é você preencher o formulário que também vou mandar lá no grupo, respondendo as palavras-chave. Então até agora você tem 3 palavras-chave. A dessa aula é maturidade. E a quarta palavra-chave eu vou revelar para vocês na aula que será liberada no dia 22. Nessa aula eu vou contar mais para vocês sobre o caminho do domínio emocional e também sobre o meu método Metamorfose. Então se você quiser saber como funciona o Metamorfose em maior detalhes, não perca essa aula do dia 22. E agora eu vou te contar uma coisa muito especial, hein, que eu nunca fiz antes. As 100 primeiras inscritas vão ganhar, após a conclusão do Metamorfose, uma mentoria de posicionamento. Então nós teremos uma aula por Zoom em que eu vou receber vocês e vou falar para vocês sobre como se posicionar de uma maneira mais assertiva, mais confiante e mais coerente com uma mulher que voa que você se tornou, certo? Então, se você não quer perder essa mentoria VIP de posicionamento, não deixe de correr para se inscrever. Lembra aí de já ativar o seu despertador às 8 horas da manhã no dia 22. Lembrando que as vagas são limitadas, a gente já tem na lista de espera muita gente inscrita que tem prioridade na inscrição, então você não deixe de entrar lá na lista de espera para ter a sua prioridade também, tá bom? E hoje nós não teremos live, mas teremos domingo, dia 21, às 8h20 da noite. Então, todas as dúvidas que você teve nessa aula, que você tem para me mandar, nós vamos conversar domingo, às 8h20 da noite, tá certo? E não perca por nada a aula do dia 22, porque lá eu vou explicar tudo sobre o seu próximo passo em direção ao tão desejado domínio emocional.